Marcos capítulo 1, preciso ouvir um pouquinho mais o retorno, menos um pouquinho lá. Marcos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma a nossa vida enquanto estamos ouvindo as Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Queridos, eu preciso um pouquinho mais aqui, está dando eco lá, acho que de lá de cima. O pessoal de manhã continua sendo mais pentecostal que o pessoal da noite. Que de manhã tem mais gente aqui e também de manhã o pessoal é mais vibrante que está sentado aí, me ajudam a pregar. Então você me ajude a pregar aí. Marcos capítulo 1, nós começamos a semana passada a falar um pouco no Evangelho de Marcos. Na verdade, a gente usa esta palavra Evangelho de Marcos, mas eles não usavam a palavra desta maneira. Eles não falavam assim, vamos ler os Evangelhos. O Evangelho, na verdade, tinha um outro significado do que apenas um livro. Nós muitas vezes usamos esta palavra evangelho como um livro, vamos ler os evangelhos. Era um significado diferente na época que Marcos escreveu. Semana passada eu falei um pouquinho com vocês da vida de João Marcos. João Marcos, que foi treinado, na verdade, filho na fé do apóstolo Pedro. Pedro muitas vezes pregou em sua casa, na casa de Maria, mãe de João Marcos, lá na cidade de Jerusalém. João Marcos viajou com Paulo, e João Marcos viajou também com Pedro. Na verdade, ele foi discipulado por dois dos grandes apóstolos da igreja de Cristo. E por volta do ano 58, 60, por aí, ele escreve esta carta, este evangelho, na verdade, para dar uma biografia de Jesus. Uma grande parte dos seguidores de Jesus já haviam morrido. Ele estava em Roma, iria começar uma perseguição, ou estavam no meio de uma perseguição. Até aquele momento havia o livro, a carta de Tiago e a carta de Gálatas circulando entre as igrejas, e havia também o evangelho de Mateus, o ex-cobrador de impostos. Então Marcos sente a necessidade de escrever a história que Pedro contou para ele detalhadamente. E Marcos, ele escreve da cidade de Roma para os cristãos romanos, cristãos gentios, na maior parte não judeus, na maior parte escravos e letrados que não sabiam ler, e que este evangelho precisaria ser lido para eles. Portanto, Marcos, ele não usa genealogias, ele não usa discursos de Jesus, apenas dois. Ele fala no capítulo 4 sobre a parábola do semeador, e no capítulo 13 sobre a segunda vinda, mas no geral não é um
um livro de discursos, mas é um livro de ação. Uma das palavras que mais aparecem no Evangelho é logo em seguida. Imediatamente, logo, porque ele quer que as pessoas prendam a sua atenção ao ouvirem o Evangelho, e queria ser lido para pessoas iletradas também, e então ele é rápido, é um Evangelho de ação, o tempo inteiro está se movimentando, e então Marcos escreve com a intenção de apresentar a Jesus a um povo gentil, que não conhecia o Antigo Testamento, sendo que ele praticamente não usa textos do Antigo Testamento, somente aqui na introdução, e na verdade o texto que ele usa na introdução não é nem para falar de Jesus, mas é para falar do mensageiro que iria aparecer, que os profetas antigos falaram de um mensageiro que iria aparecer para anunciar a chegada de Jesus. Quando Marcos ele usa esta palavra aqui, princípio do Evangelho de Jesus, Evangelho todos nós sabemos que é uma palavra muito usada entre nós, que significa boas novas, novas de alegria, notícias de alegria. Ela era usada de uma maneira, tanto pelos judeus como para os gentios, para anunciar uma nova era, para anunciar um novo tempo, para anunciar a chegada de um novo rei, de um novo monarca. Quando você encontra esta palavra na Septuaginta, o que é Septuaginta, pastor? Septuaginta foi escrito por 70 homens, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego na época do Velho Testamento, de maneira que eles tinham o Velho Testamento escrito em hebraico e escrito em grego também, não era a linguagem dos judeus, mas era a linguagem dos gentios. Então 70 homens traduziram do hebraico para o grego, e esta palavra aparece na Septuaginta grega, a mesma palavra que Marcos usa aqui, que é usada no Antigo Testamento. Então os judeus, eles eram familiarizados com esta palavra. Isaías, por exemplo, ele usa no capítulo 40, ele usa no versículo 9, tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, tu que anuncia boas novas, o Evangelho a Jerusalém, eis aí está o vosso rei. Isaías, ele está profetizando sobre o cativeiro na Babilônia. Então ele olha e ele fala assim, consolai o meu povo. Ele quer trazer uma mensagem da volta. Olha, vocês vão voltar à sua terra, vão voltar. Este é o Evangelho, são boas novas. Olha, que diga a Sião, o teu rei, aí está o vosso rei vai se manifestar no meio de vós. Depois Isaías usa novamente esta palavra no capítulo 52, que ele fala, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, anunciam o Evangelho, que diz a Sião, o teu Deus reina. Ele estava dizendo da volta deles do cativeiro, e eles estavam dizendo, olha, isto é boas novas, é novas de alegria, é notícia maravilhosa, é um novo tempo que vai começar, o rei de vocês está chegando. Então os judeus associavam esta palavra evangelho à chegada do rei, à restauração. Mas quando a gente vai ler os escritos antigos romanos também, dos gentios, Marcos está escrevendo para os romanos, você encontra, por exemplo, o primeiro imperador romano que foi considerado Deus foi César Augusto. O Senado romano declarou que César Augusto era a divindade em pessoa. Então, nos escritos antigos também se fala de César Augusto e usa a palavra evangelho, dizendo boas novas. Ele diz assim, o nascimento, a escrita antiga que diz assim, o nascimento do Deus Augusto é o começo do Evangelho para o mundo, ou é o começo das boas novas, é a chegada de um novo Deus. As boas novas de que César Augusto havia
nascido, ela se torna na chegada de um novo rei, de um novo monarca. Então, quando Marcos ele começa, ele não dá introdução nenhuma, ele simplesmente vem falando princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, é chegada uma nova era, é chegado um novo tempo, um novo rei, um novo monarca, e não é qualquer pessoa, é Jesus, é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o Filho de Deus. É isso que ele diz. Na verdade, ele vai usar aqui um texto dos profetas, porque todo rei, quando chegava em um lugar, não chegava de surpresa. É como hoje. Hoje, se o presidente da República vai visitar, digamos, uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo, antes dele chegar lá, vai uma comitiva, 1 dia, 2 dias, 3 dias antes. Eles vão verificar a cidade, eles vão preparar a segurança, eles vão preparar o caminho para a chegada do presidente. Naquela época era assim também. Quando um imperador romano iria visitar algum lugar, iria alguém, o anunciante, iria antes preparar a cidade, para que o governante, o imperador, não chegasse em um lugar e ninguém sabia que ele havia chegado lá. Precisava de um anunciante. Eles abriam estradas novas, eles preparavam todo o trajeto, eles viam tudo o que precisava ser feito, eles preparavam o caminho do governante. E a mesma coisa, então, por isso que Marcos ele usa aqui a chegada do rei, mas ele anuncia, ele usa também um texto para falar: olha, já há muito tempo, já um profeta importante de Israel chamado Isaías falou que iria vir alguém para preparar o caminho do rei, iria vir alguém para aplanar o caminho, para preparar a estrada, para preparar as pessoas, para que quando o rei chegasse, o caminho estava preparado. Então, por isto que Marcos ele usa um texto do Antigo Testamento aqui para falar. E na verdade, você pode ler em sua casa e você pode chegar à seguinte conclusão, porque diz assim: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E esse texto não está em Isaías, este texto é Malaquias 3:1, e em seguida ele fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este texto sim é Isaías 43, mas pastor, ele diz o seguinte no versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías, e quando ele cita o texto, ele cita primeiro Malaquias. Por quê? Porque era normal que eles usassem uma passagem, quando havia 2 passagens de 2 profetas, eles usavam o profeta mais importante, o profeta que tem um maior volume de escrito. Por exemplo, Isaías, o livro dele, ele é chamado de profeta maior, porque o livro é longo. Isaías, Ezequias, Jeremias, diferente dos outros, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e outros são chamados de profetas menores, não é porque eles eram mais baixos ou menos importantes, mas porque os escritos dos livros deles eram 2, 3 páginas. Então, quando eles uniam 2 profetas para trazer uma mensagem, geralmente eles colocavam que aquela mensagem, a principal, através do profeta principal que escreveu mais, eles colocavam o nome daquele profeta, mesmo que eles usassem 2 ou 3 passagens. Por isso que explica aqui que ele não menciona Malaquias e só menciona o profeta Isaías. E a mensagem é: olha, eis que envio, ele une 2 passagens diferentes, ele fala: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta era a profecia, esta era a palavra que ele une aqui do Antigo Testamento, para falar de alguém que iria vir antes de Jesus, para preparar o caminho do Senhor, que seria o mensageiro, queria estar anunciando a chegada, as boas novas, as notícias de alegria, as notícias de vitória, que um novo tempo, uma nova era, um novo monarca, um novo rei estava chegando sobre a terra. Isto precisava ser anunciado para todos antes dele chegar. E então ele vai falar sobre um homem chamado João Batista.
Versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, e saíam ter com ele toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele começa a falar de João, e eu quero falar um pouquinho sobre João hoje. Apareceu João Batista, ele fala. Na verdade, o nome dele não era João Batista, o nome dele era João. No texto original está João o Batista, ou o batizador. Por quê? Porque João veio batizando as pessoas e não era um costume batizar pessoas naquela época. Os judeus não batizavam pessoas. Os judeus tinham as lavagens de purificação. Se alguém tocasse num morto, se alguém fosse para o templo oferecer alguma coisa, se alguém fosse considerado imundo, ele passava lá e tinha uma bacia que ele se lavava. Eram banhos cerimoniais, não era um batismo nas águas. Os judeus só batizavam um prosélito, só batizavam um gentio que se convertesse ao judaísmo, que não era tão comum, mas aí eles batizavam alguém, e de repente aparece este homem estranho, batizando gente no deserto, no rio Jordão, e inclusive até os judeus lá de Jerusalém, o Sinédrio, mandou uma comitiva lá para perguntar para João o batizador, João o Batista, perguntar para ele, por acaso você é o Cristo, para você estar batizando as pessoas? Ele fala, não, eu não sou Cristo, eu não sou Cristo. E perguntaram, então, por que você batiza? Nos diz, quem é você? E ele falou, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Na verdade, ele não era o Cristo, ele era o batizador. Na verdade, ele nasceu 6 meses antes de Cristo. Ele era parente de Jesus, porque a mãe dele, Isabel, era parente de Maria, a mãe de Jesus. E o Evangelho de Lucas começa a contar a história do nascimento desta criança chamada João. Na verdade, ele nasceu debaixo de oração, ele nasceu por causa de algo muito especial. O seu pai era sacerdote, o seu pai Zacarias era sacerdote, a sua mãe Isabel, a Bíblia diz que os seus pais eram íntegros, amavam a Deus, buscavam a Deus, e quando eles eram jovens, a Bíblia diz que Isabel era estéril, não poderia ter filhos, e quando eles eram jovens, eles oraram a Deus para terem um filho, porque era uma vergonha para uma mulher não ter filhos naquela época. Uma mulher poderia ser abandonada pelos seus maridos justificadamente, porque ela não tinha capacidade de dar um filho para ele. Por isso que o homem tinha mais do que uma mulher, porque ele precisava ter filhos, propagar o nome da família, o seu nome, deixar descendentes, e Isabel não tinha nenhum filho. Então eles oraram ao Senhor, e Deus não deu um filho para eles, e os anos foram se passando, até que eles já estavam bem velhinhos, e por sorte foi lançada a sorte lá, e era o turno de Zacarias estar no santuário para servir a Deus, e foi lançado a sorte de quem iria entrar naquele dia ali no lugar santo para queimar o incenso, que era o tipo das orações dos santos, queimar o incenso a Deus, e a sorte caiu sobre Zacarias, e Zacarias entra naquele lugar santo, enquanto a multidão está lá fora esperando, e quando ele está oferecendo o incenso, o anjo Gabriel aparece ali, ele toma um susto, e o anjo fala para ele, olha, na verdade as tuas orações foram ouvidas diante de Deus, e talvez ele nem se lembrasse quais orações mais, porque fazia tanto tempo que ele fizera aquelas orações, mas Deus jamais se esquece das nossas orações. E o anjo falou, as suas orações foram ouvidas, a sua esposa vai ter um filho, vai ficar grávida. Aquilo chocou. Ele não acreditou. Como assim? Somos velhos. Eu não sei quantos anos eles tinham, mas se a esposa tinha 85 anos, não tem como nós termos filhos.
E o anjo falou para ele: porque você não creu, você vai ficar mudo até a criança nascer. E ele ficou mudo. E quando ele saiu dali, as pessoas ficaram preocupados porque ele estava demorando demais lá dentro. Aquilo era entrar e sair, ele estava demorando e não saía. Quando ele saiu, ele começou a gesticular para as pessoas, e as pessoas então entenderam que ele deveria ter tido uma visão lá dentro. E na verdade, quando os meses se passaram e Isabel ficou grávida, e quando a criança nasceu, vieram os familiares e falavam: olha, vamos chamar o nome do pai, vamos chamar disto. Então ele pede uma tabuinha e ele escreve: o nome dele será João, porque o anjo havia falado, o nome dele será João. E naquele instante a boca dele se soltou, ele começou a glorificar a Deus e profetizar e falar que nos ombros daquela criança estava um profeta de Deus. Ele era um profeta de Deus que havia nascido. Na verdade, Israel não tinha profeta há 400 anos. O último profeta foi Malaquias. E Malaquias falou do Messias, e falou assim que antes do Messias vir, Deus iria trazer Elias para anunciar a chegada do rei. E Jesus mais tarde falou: vocês estavam esperando Elias. Na verdade, Elias já veio. João era Elias. João foi criado numa pequena vila nas montanhas da Judéia. Não era uma vila importante. Com certeza os seus pais, já sendo velhos, segundo a tradição, seus pais morreram cedo, quando João era pequeno. E acredita-se que João foi criado entre os essênios. Ele era uma criança. Ele não morou em cidades, ele não morou em cidade grande, ele foi uma criança do deserto, um jovem do deserto. Ele cresceu no deserto. Seu pai era sacerdote, e ele era da tribo de Levi. Ele cresceu no deserto. E na verdade, a lei e os profetas duraram até João. Jesus falou, ele foi o último dos profetas. E certa vez, João estava preso, e João, no fim da vida, ele manda uma mensagem para Jesus: você é aquele que nós esperávamos, ou nós devemos esperar outros? Ele estava preso num cárcere. Às vezes as dúvidas vêm no coração das pessoas mais santas, dos maiores homens de Deus, às vezes são atacados pela dúvida também. E ele mandou, um dos seus discípulos foi lá falar com Jesus: olha, João manda perguntar para você se você é o Messias ou se nós devemos esperar outro. Quando Jesus apareceu a João, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas às vezes no meio das lutas da nossa vida, nós temos dúvidas, vem temores, vem medo, vem dúvidas em nosso coração. E ele mandou: será que é este mesmo? Pergunte para ele. E Jesus falou, não repreendeu a João. Jesus não falou, manda falar aquele incrédulo. Não, Jesus falou: olha, vocês vão lá e falem para João. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os coxos andam, os surdos ouvem, aos pobres é anunciado o Evangelho. E eles voltaram com esta mensagem e falaram para João, e João sabia, ali estava o Messias. Então Jesus olha para a galera, Jesus olha para todos e faz uma pergunta para eles: olha, o que é que vocês foram fazer no deserto? Quem que vocês foram ver lá? Vocês pensaram, vocês foram ver alguém lá importante? Vocês foram ver alguém lá bem vestido? Olha, na verdade, os homens importantes, os bem vestidos estão lá no palácio. Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver apenas alguma coisa que matasse a curiosidade de vocês? Olha, eu digo para vocês que, na verdade, nascido de mulher, não houve nenhum homem tão grande, tão importante como João. Ele foi o maior nascido entre as mulheres. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem Jeremias, nem Isaías foram como João. Na verdade, Deus falou o seguinte: quando João ia nascer, o anjo falou lá para Zacarias, lá naquele lugar: olha, ele será grande diante do Senhor. Será grande diante do Senhor. Agora, muitas vezes nós analisamos as coisas diferente de Deus. Nós enxergamos a vida diferente de Deus. Nós valorizamos coisas diferentes de Deus.
Nós valorizamos a grandeza como importância, como status. Nós colocamos a grandeza de alguém pelo nome que ela fez, pela fama, pelo dinheiro que ela ganhou, pelo tamanho do carro que ela tem, da casa que ela tem, da importância, da placa do seu nome, dos títulos que ela tem. E João não teve nada disso. Na verdade, João era um homem do deserto, João era um homem simples. Com certeza ele não estudou nas escolas teológicas dos rabinos. O que ele conhecia ele conhecia Deus do deserto, ele conhecia Deus da solidão, ele conhecia Deus dos lugares em que não havia gente, é que ali ele estudava as Escrituras, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e no seu coração ardia uma mensagem que ele sabia que na hora certa ele deveria transmitir às pessoas. Ele sabia quem ele era. Ele não era um homem importante aos olhos dos homens, mas na verdade ele sabia que ele era a voz. Ele era a voz. Ele foi criado no deserto. Não era um intelectual. Saiu de uma pequena vila, de uma montanha. A Bíblia até mesmo diz aqui que as vestes dele eram vestes feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinturão de couro amarrado na cintura, nas suas vestes. E ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele era um homem do deserto. Gafanhotos e mel silvestre eram comidas do deserto. Ele iria estar orando para a nuvem entrar no Brasil, se ele estivesse por aqui. Ele era um homem simples. Gafanhotos, na verdade, se faziam de várias maneiras. Se queimavam, fazia espetinho, né? Se queimava, assava direitinho, jogava o mel por cima e ó. Era a comida dele. A roupa dele, na verdade, ele usava uma roupa que se tornou famosa através de Elias, porque quando alguém vai procurar Elias, chega lá o comandante, pergunta, quem era o profeta que falou isso para vocês? Ele falou, não sei quem era o profeta. Como ele era? Olha, na verdade ele vestia uma roupa de pele de camelo, usava um cinto na sua cintura, e falou, é o Elias o tisbita. Então, Elias lançou a moda profética de que eles usavam estas roupas, e outras pessoas começaram a usar, falsos profetas começaram a usar roupas assim também, que um dos profetas da Bíblia, ele repreende as pessoas, e falando que eram falsos profetas. Mas quando João veio, ele veio como um profeta. Ele usava aquela roupa no deserto. O deserto à noite fazia temperaturas muito frias. Durante o dia era muito quente, durante a noite era muito frio. E essas roupas serviam para ajudar a ele vencer o calor que queimava a pele e vencer o frio da madrugada também. Mas o Senhor falou, olha, ele será grande, ele será grande. O Senhor falou para Zacarias, ele será grande diante do Senhor. Na verdade, ele veio para abrir o caminho, ele veio para aplanar o caminho, ele veio para anunciar a chegada de um novo tempo, ele veio para anunciar a chegada do rei, essas eram as boas novas. Ele veio para abrir as estradas e preparar os corações das pessoas. A estrada que ele veio abrir não era a estrada que era terra, não era a estrada de aplanar o terreno para o rei passar com a carruagem. A estrada era a estrada dos corações. Ele veio para quebrar corações. Ele veio para trazer uma mensagem de conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ele veio pregando uma mensagem de arrependimento. Ele veio pregando que as pessoas se voltassem para Deus. Na verdade, João, ele pregou ao longo do Rio Jordão. Você não o vê nenhuma vez pregando na cidade. Ele pregava no deserto. Ele não entrou nas cidades, mas ele tinha uma pregação tão poderosa e tão ungida que as pessoas saíam da cidade para ir ouvi-lo no deserto. Ele foi odiado por pessoas. Ele pregava a verdade. Na verdade, a mensagem dele foi dura. Ele pregava que as pessoas deveriam se arrepender. As pessoas perguntavam para ele, o que nós devemos fazer? O soldado perguntou, o que nós devemos fazer?
Fala, olha, não se corrompa. O que eu devo fazer? Se você tem 2 túnicas, reparta, dê uma túnica para o outro. Se alegre com o teu salário, não reclame. Ele veio pregando para as pessoas se voltarem para Deus. Na verdade, ele ele era corajoso. Porque Herodes era um rei terrível, sanguinário. E Herodes tomou a esposa do seu irmão Filipe e casou-se com ela, com Herodias. E João, pregando do deserto, pregou contra Herodes, falando que Herodes estava errado, que Herodes não deveria tomar a esposa do seu irmão, e aquilo causou uma raiva em Herodias e em Herodes, que mandou prender a João. E vocês sabem da história que quando Herodes tinha medo de João, e às vezes ia ouvi-lo lá no cárcere, e achava que realmente João era um homem santo de Deus, e o temia, mas ele deu uma festa, bebeu muito, e prometeu lá, a filha de Herodias foi lá e dançou. Ele falou para ela, olha, se você pedir o que você pedir, eu te dou até metade do reino. E ela foi falar com a sua mãe, a sua mãe falou para ela, pede a cabeça de João Batista, que esse cara aí, uma hora vai me separar de Herodes, porque ele prega contra o nosso relacionamento. E a moça foi lá e pediu a cabeça de João Batista num prato. Como Herodes deu a sua palavra diante de um monte de convidados importantes, ele mandou alguém ir lá no cárcere, cortar a cabeça de João e trazê-la num prato. João, ele pregava contra os fariseus e os religiosos que vinham para ouvi-lo de Jerusalém e para ver o que estava acontecendo. Ele falava para eles, raça de víboras, quem que vos induziu a fugir da ira vindoura? Está para chegar uma ira, quem que vos induziu a fugir dela? Era um homem corajoso. Ele não se curvava diante do erro, ele não se curvava diante do poder, ele não se curvava diante de governantes maus. Ele falava a verdade, para isso que ele veio. A gente às vezes tem que descobrir para o que nós estamos aqui e sermos fiéis ao nosso chamado. Cada um tem um chamado diferente na sua vida. O que interessa, queridos, não é a quantidade de coisas que você faz, mas a fidelidade daquilo que você faz. Sucesso aos olhos de Deus é diferente. Sucesso é obedecermos a sua vontade. Sucesso aos olhos dos homens é ter coisas grandes. Sucesso aos olhos de Deus é estar no lugar certo, na hora certa, e fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Não é a grandeza aos olhos dos homens que interessa, mas sim a grandeza aos olhos de Deus é diferente da grandeza aos olhos dos homens. Então o que Deus chama João, que ele vai ser grande, ele foi grande no seu caráter, ele foi grande no seu trabalho, ele foi grande na sua fidelidade, ele foi grande em preparar o caminho, ele foi grande em não temer o homem, mas falar o que Deus o chamou para fazer. Ele teve muitas coisas grandes em sua vida. Por isso Jesus falou, olha, eu digo para vocês que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João. Primeira coisa, João foi um homem consagrado a Deus por toda a sua vida. Quando o Senhor deu, vocês estão aqui comigo? Quando o Senhor o anjo falou para Zacarias lá em Lucas, para o pai dele, olha, a sua mulher vai ficar grávida, vai ter um menino, e ele será grande diante do Senhor, ele não vai beber vinho, nem bebida forte. Na verdade, ele estava dizendo que ele era uma criança separada, ele seria nazireu, ele seria como Sansão e como Samuel. A Bíblia fala apenas de 3 homens que foram nazireus durante a vida toda, que era o chamado de Deus para a vida deles. O que era o nazireu? Você poderia se consagrar a ser nazireu, qualquer um poderia. Por exemplo, quem que servia no templo era a tribo de Levi, mas eu nasci na tribo de
de Zebulon, eu nasci na tribo de Judá, eu nasci em outra tribo, mas eu quero me consagrar a Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero dar toda a minha vida ao Senhor. Então eu poderia fazer um voto, eu faria um voto de nazireu, que eu seria separado, eu seria diferente, eu seria consagrado a Deus. Este voto que eu fazia poderia durar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e então eu entregava aquele voto a Deus. Era um tempo de consagração que eu fazia na minha vida, assim como nós fazemos hoje. Olha, eu vou jejuar 30 dias, 1 semana, 10 dias, enfim, eu vou consagrar a minha vida a Deus. Este voto tinha algumas coisas especiais. Esta pessoa, ela deveria ser separada, ela não tocava em animais imundos, ela não tocaria em alguém morto, ela não tocaria num animal morto, ele não comeria, não beberia bebida forte ou nada da uva, ele deveria ter domínio próprio, ele era separado, ele deixava o seu cabelo crescer, ele nunca cortaria o seu cabelo. Aquilo era um sinal exterior do voto no seu coração, de que eu sou uma pessoa dedicada a Deus. E o problema de Sansão, na verdade, não foi ter cortado o cabelo, mas foi ter quebrado o seu voto. O cabelo era o sinal exterior do voto que havia no coração dele, e João, com muita probabilidade, foi nazireu, consagrado a Deus durante toda a sua vida. Ele não bebeu vinho, não bebeu bebida forte, ele não tocou em um morto, ele se abstinha de algumas coisas, ele não cortou o seu cabelo, ele vivia no deserto, falando com Deus, orando, ele nem se casou, ele viveu para o seu chamado, ele era um homem separado, ele era um homem santo. Era um homem admirável. Ele não foi seduzido pelas coisas que haviam, pelos palácios, pela fama, pela popularidade. Ele não foi seduzido por posição, ele não foi seduzido pelas coisas que se apresentam. Herodes gostava de ouvi-lo, ele poderia agradar a Herodes, ele poderia falar, bom, eu vou amaciar as coisas para o rei, mas não, ele preso, ele falava o que ele tinha que falar, ele pregava o que ele tinha que pregar, ele não buscou fama, ele não quis fazer um nome para si, de maneira que, quando perguntaram para ele se ele era o Cristo, a primeira coisa que ele falou, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou Cristo, na verdade eu não sou. Ele fala aqui no texto que ele falava para as pessoas, olha, eu não sou digno nem de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias dele, nem sou digno disto. Ele era um homem humilde, ele não se empolgou com as multidões, porque o texto que nós lemos diz aqui que apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e saíam ter com ele toda a província da Judéia, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Os habitantes e todos os habitantes de Jerusalém, de repente aparece aquele homem cabeludo, com uma veste diferente, com um cinto na cintura, um pregador pregando uma mensagem de fogo, um pregador falando, arrependei-vos. A mensagem dele, diz em Mateus que ele pregava, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E as pessoas saíram das suas casas, saíram da cidade, da província toda, do estado todo da Judéia, com centenas de cidadezinhas, e as pessoas iam à beira do Rio Jordão, onde João pregava. Ele pregava próximo à região quente do deserto. Toda a região que ele pregava ao longo do Rio Jordão era uma região deserta. Ele pregava arrependimento, ele pregava uma mensagem dura, ele pregava, já está posto o machado na raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada
lançada no inferno. Ele pregava uma mensagem dura, desafiadora, e no entanto, multidões iriam ouvi-la. Toda Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, as pessoas vinham de todas as regiões e eram batizadas, confessando os seus pecados. Eu sou um pecador, eu tenho feito coisas erradas em minha vida. E João batizava as pessoas lá, afundava nas águas. Aquilo chamou a atenção do sinédrio, das autoridades, que mandaram sacerdotes e levitas irem lá e perguntar: afinal de contas, quem é você? Se você não é o Cristo, por que você batiza? João não ficou iludido com isso. João não ficou iludido por uma multidão estar vindo ouvi-lo. Não sei quantas pessoas, 10 mil, 5 mil, 8 mil, 15 mil. Um monte de gente queria ouvi-lo. Ele não fundou nenhuma igreja, ele não começou nenhum movimento. Ele não fez nada, só pregava. Na verdade, ele pregou por muito pouco tempo. O ministério de João se preparou durante 30 anos. Ele pregou aproximadamente 6 meses e teve a sua cabeça cortada. E Jesus falou: nenhum homem foi maior do que esse. A gente às vezes avalia pela quantidade, a gente avalia as pessoas pelo tamanho, pela quantidade. E Deus não. Deus avalia você pela obediência, a fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Quando Jesus começou o seu ministério, quando Jesus chegou, e logo em Marcos depois vai falar que Jesus foi batizado também no Rio Jordão, não porque tivesse pecados, mas para cumprir a justiça, porque Ele queria fazer aquilo que os homens faziam, mostrar a importância daquilo. E João falou para ele: Senhor, tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. Eu que preciso. Você é o Cristo? Não, não, sou o Cristo, não. Na verdade, eu não sou digno nem de, ajoelhando-me, desamarrar as sandálias dele. Sabe que quem que cuidava de desamarrar as sandálias do seu Senhor era o escravo, o menor escravo dentro de uma casa. O escravo menos importante naquela casa era o que tinha o trabalho de ir lá e desamarrar as sandálias do seu Senhor. De maneira que nos escritos judaicos, os judeus falavam: se caso um judeu se tornar escravo, ele está livre desse trabalho, porque é muito baixo para um judeu fazer. E João fala: olha, na verdade, o menor dos escravos, eu não sou digno de ser o menor dos escravos, ir lá para ajoelhando desatar as sandálias dele. É você o Cristo? Não, eu não sou Cristo. É você um profeta? Não, eu não sou dos profetas. Eu não sou o profeta que estava para vir. É você Elias? Não, eu não sou Elias. Quem que você é? Eu sou apenas a voz. Eu sou apenas uma voz. A voz que prega e que veio para preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus começou o seu ministério, João estava batizando mais embaixo, mais ao sul. Os discípulos de Jesus, na verdade, porque a Bíblia diz que não era Jesus que batizava, os seus discípulos começaram a batizar junto com ele. Seus discípulos começaram a batizar as pessoas mais ao norte. Então os discípulos lá foram perguntar para João, os discípulos de João mesmo, né? Vieram falar para ele: olha, Senhor, sabe aquele que o Senhor falou dele? Ele está batizando muita gente lá. Está saindo muita gente aqui do nosso rebanho, indo para lá atrás dele. E João falou: olha, quero falar para você, sabe que quando o noivo encontra a noiva, o amigo do noivo fica feliz com isso daí. Ele é o noivo, eu só sou o amigo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você vê o caráter, você vê o coração, você vê que ele não estava ali para fazer um nome para ele não estava ali para ser o pregador da época, ele não estava ali para ser grande aos olhos dos homens, ele estava ali para obedecer a Deus.
E aos olhos de Deus ele era grande. Na verdade, a mensagem dele, a Bíblia diz aqui que era uma mensagem dura, de se arrepender. Todo mundo vinha. Todo mundo vinha. E ele falou assim, olha, após mim, depois de mim, vai vir alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de curvando, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo, eu tenho batizado vocês com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Em outra passagem diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que eu faço com vocês eu batizo com água, que vai limpar por fora de vocês. Mas depois de mim, aquele que vem, ele vai encher vocês com a glória de Deus. Ele vai queimar a tua vida, ele vai queimar, incendiar o teu coração. Ele vai batizar você com fogo, ele vai batizar você com o Espírito Santo. Portanto, eu não sou digno nem de ajoelhando-me desatar as sandálias dos seus pés. Na verdade, queridos, a gente às vezes olha a vida da maneira diferente de Deus, porque nós valorizamos tantas coisas. Às vezes as pessoas se vendem por dinheiro, as pessoas se vendem pelo nome, as pessoas se vendem por seguidores na internet, no YouTube, no Instagram. A gente valoriza, a gente acha que os mais importantes são os que têm mais seguidores. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1 milhão. Nossa, eu estou com 1.100.000. Olha, vamos lá, vamos trabalhar. As pessoas valorizam coisas que para Deus são insignificantes. Deus olha diferente. Tem gente que se vende. Tem pastor que chama a gente na sua igreja só porque ele tem 1 milhão de seguidores para falar, mas não tem mensagem nenhuma para falar. Simplesmente porque ele vai trazer pessoas, porque ele se tornou popular. Aí ele se tornou popular, eu já quero escrever um livro. E vamos girar dinheiro, que traz propaganda, e traz marketing, traz isso, traz aquilo outro. Não estou dizendo que é errado ganhar dinheiro, coisa assim, escrever livros. Estou dizendo sobre motivações. Qual é a nossa motivação? Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Eu estou pregando apenas para que as pessoas fiquem na igreja, ou agradar as pessoas? Ou eu estou pregando apenas o que elas querem ouvir? Que se eu pregar alguma outra coisa, vou chatear o irmão, ele não vai mais ofertar na igreja, ele tem uma grande oferta na igreja. Como eu preguei aqui há um tempo atrás sobre Jesus, e eu dei o título, que duro é este discurso, porque parecia que Jesus, ele falava o seguinte, olha, o evangelho é compromisso. O evangelho é compromisso. A porta é estreita. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Se você quer ser meu discípulo, você tem que aborrecer o teu pai, tua mãe, teu irmão. Ou seja, na verdade você vai aborrecer algumas pessoas quando você falar assim, olha, eu vou seguir a Jesus. Algumas pessoas não vão gostar disso daí e vão perseguir você, vão achar você fanático, vão achar você radical demais. Jesus falou. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Veio o homem rico lá falar com ele. E falou, Senhor, olha, o que eu preciso fazer para entrar no céu? E Jesus falou, você sabe quais são os mandamentos? Ele falou, sim, Senhor, tenho guardado desde a minha juventude, todos eles. Ele falou, então faz o seguinte, vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres, e vem, me segue, você vai ter um tesouro no céu. Poxa vida, Jesus poderia ter pego aquele rapaz lá e colocado ele como um cooperador, porque ele era rico, ele ia ajudar muito a comprar coisas para o ministério, divulgar o ministério, abençoar o ministério, e de repente Jesus falou para ele vender, dá para os pobres, vende e dá para a gente, dá para mim, semeia, compra coisinha que você vai ser abençoado. Leva a caneta ungida para casa.
Quando você escrever, vai trazer prosperidade para a tua vida. Venda tudo. Dá para mim. Invista nesse ministério. Eu nunca ouço, às vezes, sem crítica às pessoas, mas é difícil você ouvir um pregador falar assim, olha, venda isso e dê para aquele ministério. A venda só é válida se vir para o meu. Se alguém vender alguma coisa e der para o outro ministério, não. Na verdade, Jesus, ele poderia ser mais maleável. E ele fala para o homem, tá, os pobres, vem e me segue. Porque Jesus sabia que o coração daquele homem estava no dinheiro. E que não tem como você servir a dois senhores. O dinheiro não é errado. Não é, eu sei que aquele homem, se ele desse, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E o Senhor iria abençoar o seu trabalho, o seu negócio. Ele iria prosperar muito mais do que aquilo que ele deu. Na verdade, o Senhor não queria tirar. O Senhor iria dar 10 vezes mais para ele, por aquilo que ele, pelo desprendimento do coração dele, porque o dinheiro é uma coisa que prende o coração das pessoas. A pessoa às vezes não tem nada, mas quando ela tem eu já vi muitas vezes nesses anos meus de pastor, quando uma pessoa não tem nada, ela está lá na igreja buscando e orando e buscando a Deus, mas de repente ele começou a ganhar o dinheiro, ele começa a deixar as coisas de Deus. Jesus poderia ser mais maleável e falar, não, vem cá, entra no grupo. Jesus não fez isso. E João Batista poderia ser mais maleável. Tiraram uma selfie lá com Herodes, o rei. Eu ia colocar no meu Instagram. Eu e Herodes lá, abraçado com ele. Não interessa se Herodes é malandro, assassino, o que seja, ladrão. Me promover. Mas ele falou para Herodes, você é um adúltero, você está roubando a mulher do teu irmão, ela é casada, a mulher que você está dormindo com ela é casada. E eles não gostaram, e ele perdeu a cabeça dele por causa disso. E Jesus falou, nascido de mulher, ninguém foi grande como este. Sabe, queridos, eu vejo que Marcos, ele está, na verdade a ênfase de Marcos, aqui não é João, a ênfase de Marcos, ele vai falar de Jesus, ele vai falar do rei que chegou, ele vai falar das boas novas, ele vai falar, olha, chegou um rei que pode mudar a tua história, chegou um rei que pode mudar a tua vida, chegou um rei que pode dar alegria para você, chegou um rei que vai mudar a história do mundo, chegou um rei que vai curar os doentes, que vai expulsar os demônios, que vai libertar, que vai dar vista aos cegos, que vai fazer milagres, chegou um rei que vai curar as enfermidades e vai levar para o céu, e este rei tem alguém que vai vir antes dele para abrir o caminho. Por isso ele cita uma profecia, 2 profecias do Velho Testamento, não é nem sobre Jesus, é sobre quem vem anunciar o rei, sobre João Batista. O que eu vejo, meus amados, que a gente tem que, na nossa vida, nós precisamos descobrir o que é que Deus me chamou para fazer, por que eu nasci, qual é o propósito da minha vida. Sim, Deus quer que eu seja feliz, as boas novas é isso, olha, você não precisa sofrer mais, você não precisa ser escravo mais, o diabo não precisa mais pisar sobre a sua vida, você não precisa mais ser escravo do diabo, você não precisa mais viver na tristeza, você não precisa mais viver na miséria, você não precisa sofrer mais o tempo inteiro, você não precisa ter aquela vidinha frouxa, você não precisa viver naquela vida que levanta e cai, que um dia está bem, outro dia está mal, você não precisa viver nada disto. O rei chegou para mudar o destino da tua vida, esta é a boa nova de alegria. Jesus vai entrar na tua vida e vai mudar a tua história, vai colocar uma alegria que você nunca experimentou na vida antes. Essa é a boa nova de um rei maior do que César, é um rei maior do que os imperadores romanos. Olha, ele estava talvez no meio de uma perseguição. Marcos escreveu na época
época do imperador Nero, que foi um imperador terrível, perseguiu e matou os cristãos. E ele escreve: olha, há um novo rei maior do que César, que nasceu para trazer as boas novas para todos vocês. Esta é a ênfase. Falei a semana passada para você que o ponto central do Evangelho de Marcos está no capítulo 8, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem que os homens falam que eu sou? E alguns falam que tu és Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus falou: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto ficou tão marcado na vida de Pedro, que Pedro deve ter contado essa história milhares de vezes ao longo do seu ministério. Acho que quantas vezes Pedro lembrou dessa parte. Acho que Pedro esqueceu da parte seguinte, porque logo em seguida que ele falou isso daí, o Senhor falou: olha, na verdade eu vou morrer, o Filho do Homem vai ser levado e vai ser morto. E Pedro falou: não, Senhor, de jeito nenhum, não fala uma bobagem dessa daí. E Jesus olhou para ele e falou: Satanás, para trás de mim, Satanás. Essa parte, Pedro, vou falar muito sobre isso daí. Mas com certeza, quando Pedro pregou tantas vezes, e que Marcos estava com Pedro durante anos, e Pedro quantas vezes contou essa história, talvez chorando e falando: naquele dia, na verdade não foi a carne e sangue quem me revelou isso daí, sabe, o meu coração ardia quando ele perguntou: quem que vocês acham que eu sou? Eu sabia, ele não era uma pessoa comum, eu dormia ao seu lado, eu ouvi a sua pregação, eu vi os milagres, eu vi as curas, eu vi demônios saindo. O meu coração, quantas vezes ele pregou uma mensagem, meu coração queria explodir, sair pela minha boca. Quantas vezes eu chorei ouvindo as palavras dele. Eu sabia quem ele era. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que ele ficou tão impregnado na cabeça de Marcos, que se tornou o centro desta mensagem, que ele quis pregar àqueles romanos, que ele quis pregar a escravos, que ele quis pregar aquela mensagem de que Jesus fez isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, como Pedro falaria. Ele conta essa história para mostrar que Jesus era o rei. Esse era o prometido de Israel. Esta era a Boa Nova. Boa Nova não era um livro. Boa Nova era a chegada do rei. Que o rei estava chegando. Quem que ficou encarregado de abrir o caminho foi este homem, João, que pregou 6 meses, que morou no deserto, que não se empolgou com o palácio, que não quis honra para si, que falou que é importante que vejam Jesus e não eu, que é melhor, convém ele crescer e eu desaparecer. Que não ficou com ciúme quando as multidões começaram a deixá-lo e a seguir aquele outro pregador. Não ficou bravo com isso, mas ficou alegre. Falou: o amigo do noivo fica alegre quando ele vê a noiva se encontrando com o noivo. Para isso que eu vim. Eu completei a minha missão. Alguns pregam 40 anos, 50 anos. João pregou 6 meses. Viveu no deserto a vida inteira para buscar a Deus, estudar as Escrituras e pregar 6 meses. Mas o anjo falou: ele será grande diante do Senhor. E Jesus falou: nascido de mulher, nem Moisés, nem Elias, nem Isaías, nem José do Egito foi grande como foi este homem aí. Porque ele não viveu para si, ele viveu para Deus. Porque ele não buscou as coisas para si, ele buscou para Deus. Porque ele não teve medo em dar a sua vida e morrer por aquilo que Deus o chamou para fazer. Eu quando leio a vida de João Batista, eu fico assim, sempre eu fico muito emocionado ao ler a vida deste homem de Deus, que não há uma cura que ele fez, não há um relato de um milagre, não há um doente que veio falando: João orou por mim, eu fui curado.
Nenhuma vez ele colocou, a Bíblia não mostra ele colocando a mão em um doente, falando, sai doença. As pessoas iam ouvir a sua pregação. Não houve nada que atraísse as multidões, ele não fez nenhuma campanha espetacular. Aliás, a pregação dele não era para atrair ninguém. Não é uma pregação que a gente quer ouvir. Falar raça de víboras. Não é pregação que vai falar, arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Não, pastor, você não pode pregar arrependimento, porque se pregar arrependimento, afasta as pessoas. Vem do mesmo jeito que você está e viva do mesmo jeito que você está. Não, João não falava dessa maneira, nem Jesus. Jesus chegou diante da prostituta que foi levada diante dele. Jesus falou, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, agora vai, não peques mais. Não falava, continua do mesmo jeito. Quando a gente se arrepende, a gente quer mudar. Às vezes leva tempo. Às vezes a gente vai errar muitas outras vezes na vida. A gente às vezes vai pisar na bola. A gente vai entristecer a Deus, sim, algumas vezes em nossa vida. Algumas vezes nós vamos lutar para vencer, mas de repente você faz algo que entristece o Senhor. Sabe, mas é o desejo de acertar, o desejo de fazer o que é certo, o desejo de consertar a vida, o desejo de, eu quero agradar a Deus, e se errar, vai lá, Senhor, me perdoa, e Deus que é bom, misericordioso, gracioso, perdoador, Ele perdoa os nossos pecados. João, ele falou o seguinte, olha, apareceu João pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Deus perdoa os pecados. Se você se arrepender de verdade, Ele perdoa você. Amém.